das HQs. Como que isso funciona, né? Eu estava falando para vocês aqui que a gente parte desse olhar, principalmente para as eras das HQs, né? Mas isso não significa que a gente não vá observar outros pontos, tá? Então, onde que essa possível relação entre mitologia e histórias em quadrinhos de super-heróis aparece, simbolicamente, de alguma maneira? Falei da questão da jornada do herói, mas que não é o que a gente estava observando nesse trabalho, né? Que é da onde está saindo essa fala que eu estou tendo para vocês. Mas a gente observava, o que a gente observou, na verdade, bastante correlação de elementos simbólicos aparecendo, né? Então, por exemplo, você tem elementos arquetípicos, não só da imagem do herói, né? Não só da imagem arquetípica do herói, sendo retrabalhada diversas vezes ali, dependendo do personagem, mas você tem outros elementos, como, por exemplo, o rito de passagem, né? Que é um aspecto bastante comum da mitologia, está presente em boa parte das histórias em quadrinhos, né? Você tem a questão dos animais totem, né? Então, bastante super-heróis adquirem suas habilidades, seus poderes, sua inspiração, ou seja lá de onde vêm aí as suas façanhas, né? Através de um animal, uma figura de poder que tem ligação aí com um movimento comum na história humana, né? Essa ideia de ter um animal de poder, um animal totem, era bastante comum nas culturas antigas, mas não se perdeu ao longo do tempo, né? Outro elemento que a gente vê aparecendo também, que é bastante recorrente, é a utilização dos elementos, né? Ou dos 4 elementos como aspecto de poder, assim. Inclusive, estou até com a camisa do Super Choque aqui hoje, que é um controlador de elementos, né? Eles usam os elementos da natureza como forma de obtenção de poder, para além também dos aspectos que são tratados na narrativa, né? Dos aspectos que são tratados na trama. Na própria história, você tem um desenvolvimento de elementos simbólicos, por exemplo. Assim, vamos pensar o Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico, primeira aparição, eles vão para o espaço, né, fazendo uma expedição. Lembrando que isso acontece após o final da Segunda Guerra e início da Guerra Fria, né? Eles querem ser os primeiros homens a ir para o espaço, né? Isso foi antes do Homem para a Lua, inclusive. E aí, isso é uma narrativa, né? Isso é uma história que faz parte daquele momento histórico, né? Isso é um dado histórico, que é um elemento psicológico que estava, uma angústia psicológica que estava sendo manifestada naquele momento no tempo, né? E isso refletia nas páginas das HQs. Por quê? Porque o mito ele é construído a partir do tempo em que ele nasce, né? O mito sempre representa uma resposta, uma organização perante aquele momento histórico, né? Os aspectos psicológicos que ele vai mobilizar, né? E aí aqui nesse caso na criação dos personagens, das histórias, até da semiótica também, né? Desses personagens, vão sendo atravessados por esses momentos históricos, né? Aqui a gente está falando das narrativas de super-herói, então a gente fala de uma parada pós 1930, mas antes disso já existia história em quadrinho. Tarzan, por exemplo, é de 1912, né? Nos livros